Com a alegria, com a graça de Deus, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do Menino Deus, com a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos, novamente aqui nos encontramos para mais uma mensagem, para mais um diálogo, para mais, quem sabe, algumas comunicações, ou por que não dizer também uma palavra de ânimo, de entusiasmo para as pessoas meio desanimadas e tristes. Aliás, o que existe de pessoas tristes hoje em dia, eu não sei, mais pessoas, mais padres, mesmo pessoas de uma vida um pouco mais espiritual, ou muito espiritual, nos têm dito, e eu também acho que muitas pessoas podiam ser muito mais felizes se procurassem se unir mais a Cristo Jesus. Então, quantas pessoas, aliás, hoje em dia, a gente vê nas paróquias o movimento espiritual é muito grande. Quantas pessoas adultas se preparando para receber o sacramento do batismo, a primeira Eucaristia, para o sacramento da confirmação. Eu vou trazer daqui mais adiante um pouco, os dados maravilhosos e a participação das Santas Missas. Quantas pessoas estão se voltando mais para Cristo, porque descobriram, e muitas pessoas já me disseram, Padre, pena que eu andei tão distante da igreja e vivia sempre triste, infeliz, angustiada. Santo Agostinho foi um grande pecador e sempre longe de Cristo, longe de Deus. E o que é que eu já falei mais de uma vez aqui, ele morreu no ano 470 e ele foi batizado com 33 anos, era um grande intelectual, ele escreveu muitos livros, e tem livros escritos por ele, especialmente 2, que depois de 1600 anos ainda continuam tendo leitores, tendo muita gente procurando esse livro, comprando esses 2 livros com o título Confissões e A Cidade de Deus. Realmente é um grande intelectual, e depois da conversão, uma maravilha. Eu tenho citado muitas vezes na minha vida de padre, e não só eu, quantas pessoas, inquieto, intranquilo, infeliz, vazio vivia o meu coração enquanto eu não me aproximei de Cristo Jesus, enquanto eu estava afastado de Deus. O que é que nos diz o próprio Cristo Jesus que quer a nossa felicidade? Abra a Bíblia Sagrada, a citação que eu vou fazer agora. Aproximai-vos de Deus e Deus se aproximará de vós. Não adianta, você pode ter a melhor comida, o melhor carro do ano, um mulherio, pode viajar por esse mundo todo, tal. Se você não vive em união com Deus, o seu espírito, a sua alma está sempre angustiada, sempre inquieta, você é uma pessoa intranquila, impaciente, procurando se embriagar, tudo isso. Nada disso adianta. Oh, meu Deus do céu. E a pessoa, no final, se suicida pensando que é o melhor que faz na vida. Por quê? Eu me sinto felicíssimo na vida. Amo a Cristo, amo a Deus, amo a Nossa Senhora. Tenho meus santos de devoção. E, igualmente, me dou bem com todas as pessoas. Eu não me lembro de ninguém com o qual eu não me dê, que eu tenha inimizade, só se a pessoa tem inimizade, eu não sei, e tal,
eu sei de pessoas que se incomodam com uma pessoa, com outra, tudo isso, e ficam afastadas. Às vezes, filha com os próprios pais, filho com os próprios pais. A gente, como é padre, sabe de tantas pessoas. Mas por quê? Porque se as pessoas, se os filhos lessem o que está na Bíblia Sagrada, em Eclesiástico, capítulo 3, versículos 1 e seguintes, nós veríamos tantas pessoas se aproximando dos pais, se convertendo. Às vezes tem pessoas, tem filhos que recebem tudo dos pais, tudo isso, mas são ingratos, não se lembram nem sequer de rezar pelos pais. Que ingratidão! Como não se lembram de agradecer a Deus. Então, bem, mas eu tenho um problema que às vezes eu saio do assunto que eu preparei. Mas algumas pessoas me disseram, Padre Pedro, mas essas suas digressões atingem os corações, é o Espírito Santo que ilumina você. E quantas pessoas já me disseram, Padre Pedro, continue assim, fazendo. Eu não fico orgulhoso. E há pessoas que vêm elogiar a gente. Eu já disse, venham dizer para mim, o que você não gostou e tal da minha colocação, eu procuro dizer aqui, às vezes, com coragem. E nem sempre, nós sabemos, eles não aceitaram muitas vezes Cristo Jesus, sua verdade. Uma vez disseram para Jesus Cristo, outra vez, e foram embora, nós te escutaremos. Por quê? Porque Cristo Jesus disse a verdade para eles. Mas coloquemos-nos sempre, e cada dia, sob o olhar e a proteção da Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e sob o olhar também da Mãe das Mães, Nossa Senhora, a Mãe do Cristo e a nossa Mãe. E você vai vendo que, por certo, mesmo os problemas, dificuldades, as tristezas, contratempos, enfim, então, mesmo as enfermidades, tudo ali vai tendo sentido na sua vida com a presença do Cristo Jesus. E também tudo isso serve para reconhecer que nós somos frágeis, que nós somos seres humanos, e é exatamente num problema, muitas vezes, numa dificuldade, num contratempo, que a pessoa procura Deus. Numa doença, quantas pessoas que se voltam para Deus, e na hora é um baque, mas é que a pessoa, eu tenho depoimentos maravilhosos de pessoas que na enfermidade procuraram a Deus, e Deus foi tão bom e trouxe a saúde de volta, ou muitas vezes Nossa Senhora da Saúde. Então, a gente deve então se lembrar sempre que nós, seres humanos, somos frágeis e devemos, nesse momento, não nos afastar de Deus, de Cristo Jesus, mas devemos ali acentuar mais a nossa vida espiritual, louvarmos mais a Deus, agradecermos mais a Deus, rezarmos mais, reconhecendo e vivendo a simplicidade e a humildade. Quem sabe, às vezes, Deus permite uma enfermidade para que você adentre um pouco dentro de si. Comece a valorizar. Eu conheço muitas pessoas, algumas até riquíssimas, faz mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, e disse, olha, Padre Pedro, eu na hora me revoltei, quando eu estava consciente assim, me apagando, mas 3 médicos disseram, você foram muito francos comigo, é uma pessoa muito rica, mas você
poderá ir para a eternidade. Olha, 3 médicos ali e tal. Pois essa pessoa disse para mim, eu me coloquei nas mãos de Deus. Eu com que me converti. Eu antes pensava que o dinheiro era tudo na minha vida. É uma pessoa muito monetária. E ele abriu mais as suas mãos e o seu coração para pessoas necessitadas. Começou a rezar mais. Covid-19, Padre Pedro, quase me levou para a eternidade. Foi a bondade de Deus. É uma pessoa que realmente recebeu um grande choque com a sua enfermidade, porque ele nunca podia imaginar. Eu conheci ele, essa pessoa, adolescentezinha, fez primeira comunhão comigo, tal, né? Mas só Deus tem seus caminhos. Quantas vezes Deus olha para nós com toda atenção e abre a nossa mente, o nosso coração. Aquilo que diz o próprio Cristo Jesus, nosso grande amigo. Aproximai-vos de Deus e Deus se aproximará de vós. E, nesse momento também, lembremos-nos, mesmo os problemas, dificuldades, as palavras de Cristo Jesus, que lemos em São João, capítulo 16, versículo 33, onde Cristo Jesus nos anima, dizendo, coragem, coragem, eu venci o mundo. E quantas pessoas nessa hora de problemas, de dificuldades, entraram mais dentro de si, procuraram ler um pouco mais a palavra de Deus, procuraram espiritualizar-se um pouco mais e encontraram um caminho certo para da hora em diante fazer a sua caminhada. E quantos numa boa e santa confissão. O que nós lemos, por exemplo, em São João, capítulo 20, versículo 22, você que está ali conosco, pode tomar, marque, leia. Depois, São João, capítulo 20, versículo 22, Jesus soprou sobre os apóstolos. O que quer dizer soprar? É sinal que a pessoa está com vida. Enquanto que a pessoa tem respiração, mesmo se for uma respiração muito fraca, mas tem vida ainda e vai se recuperar. Quantos casos? E nos diz a palavra de Deus, Jesus soprou sobre os apóstolos e disse, recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados serão perdoados. O ministro sagrado sacerdote, por meio da ordenação, recebeu o perdão, recebeu a autorização para perdoar os pecados. Quanto Cristo Jesus foi bom, dando esse grande sacramento do perdão, do arrependimento, da absolvição dos pecados para pessoas, né? Vamos ler agora o que aconteceu no capítulo, vamos ler especialmente capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, 40, versículo 42 a 47. Veja o que aconteceu lá no início da igreja, há 2000 e poucos anos atrás. Então, diz aqui, repito, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 a 47. Então, lemos aqui, dos Atos dos Apóstolos. Os que haviam se convertido, tinham mudado de vida, eram pagãos, agora seguiram a mensagem de Cristo Jesus. Isso quer dizer, se converter. Mudar da vida de pecado, vida de trevas, que não traz futuro nenhum, porque nós devemos olhar um pouco que depois desta vida nós teremos a recompensa de todo o bem que nós
fizermos nessa vida. Voltando aqui, os que haviam se convertido eram perseverantes. Quantas pessoas que hoje estão bem na vida porque perseveraram em quê? Nos estudos, perseveraram na boa educação que receberam dos pais, perseveraram olhando o exemplo dos pais, assim também perseveraram na oração, perseveraram no caminho do bem. Olha aqui, em que eles eram perseverantes? E em ouvir a palavra que saía dos lábios dos apóstolos. Perseveravam, então, escutavam. E você tem tudo na vida para perseverar no caminho do bem. A palavra de Deus, cada Santa Missa a qual você participa, vem a palavra de Deus ao seu encontro, vem saciar a sua sede da espiritualidade. Perseveravam nos ensinamentos dos apóstolos e continua ainda, perseveravam na comunhão fraterna, na união com todos, porque nos diz claramente São João, na primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 20, aquele que diz que ama a Deus, que não vê, ninguém pode ver a Deus enquanto está nesse corpo. Moisés pediu para Deus: eu gostaria de ver o seu rosto. Não, você nunca poderá ver meu rosto. Por isso Deus sempre, quando apareceu a Moisés, ou mesmo em outros profetas, sempre no meio de quê? De nuvens. Porque enquanto você estiver no seu corpo, se você visse a Deus, você morreria. Tal é a beleza, tal é a magnificência, tanta é a grandeza desse Deus que nos criou. Então, especialmente, nos diz claramente aquele que diz que ama a Deus que não vê e não ama o seu semelhante que vê, o que é? É o mentiroso. Ninguém gosta de ser mentiroso. E continua ainda, eles perseveravam então na união fraterna, na fração do pão. O que é fração? É a divisão ali das santas hóstias e na Sagrada Eucaristia perseveravam participando da Santa Missa, recebendo o corpo e o sangue preciosíssimo de Cristo Jesus. Cristo Jesus que sempre se faz presente na Sagrada Eucaristia. Mas veja bem, se você abrir, por exemplo, a carta aos Coríntios, primeira carta de São Paulo, iluminado, inspirado pelo Espírito Santo, primeira carta de 1 aos Coríntios de São Paulo, capítulo 11, versículos 30, ou melhor ainda, versículos 23 a 30, ali você vai ter um conhecimento do Cristo que diz: isto é o meu corpo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, não no sangue dos animais, aliança que Moisés fez com Deus por meio do sangue dos animais. No meu sangue. Isso, repito, isso é o meu corpo, isso é o cálice da nova aliança no meu sangue. E que ninguém me receba indignamente na Sagrada Eucaristia. Você vai ler ali no versículo 27, está, que ninguém me receba indignamente, porque será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um se examine a si mesmo e depois receba o corpo e o sangue do Cristo Jesus. Porque quem me receber indignamente
será réu do corpo e do sangue de Cristo Jesus, receberá a condenação. Então devemos cuidar, mãe, veja o próprio Cristo dizendo, examine-se a si mesmo. Agora, muitas pessoas têm uma consciência muito delicada. Eu já tenho orientado essas pessoas que vêm ao meu encontro. Se você tem pecadozinhos veniais, alguma ofensa, mas não guarda raiva, uma briguinha com seus colegas, mas já perdoou e ele já perdoou, faça um ato de arrependimento, vá à comunhão, a própria Eucaristia ajuda a perdoar essas faltas leves, porque a confissão não somente apaga, agora é claro, se for pecado grave, é aquilo que Cristo diz, indignamente. Se a pessoa, por própria culpa, faltou à Santa Missa, veja, é uma falta grave. Deve procurar se confessar, porque você, veja bem, o que acontece? Deus nos concede 168 horas durante a semana. E você não tem nem sequer 1 hora e 15 para participar da semana no dia do Senhor, dies Domini, por preguiça. O que disse Deus? Amar a Deus acima de tudo, sobre todas as coisas. Mas você é capaz de ir para um divertimento, ir para tal, e se esquece da Santa Missa. E quando a Santa Missa é para o seu próprio bem, para a sua santificação, para a sua felicidade. E você, então, abandona Deus. O que diz Cristo? Eu falei antes. Aproximai-vos de Deus. Então, aqui claramente. Então, eles, os convertidos, eram perseverantes. Em quê? Nos ensinamentos dos apóstolos. Você tem a Bíblia na mão, tem a missa todo fim de semana, já podendo sábado, por causa da alegria de união com domingo. Se você vai sábado à Santa Missa, procure rezar, louvar, agradecer a Deus. Ou domingo pela manhã, ou domingo à tarde. Agora, é claro, se você está num trabalho que não tem possibilidade nenhuma, você está isento. Mas há muita gente que, se fizesse um pequeno esforço, algumas pessoas, Padre Pedro, estava chovendo um pouco, porque estava um pouco frio, porque não sei o quê. Mas, meu Deus, você não mora nem a 200 metros da igreja, caminha a pé, como eu disse para uma pessoa ainda essa semana, final da semana. Meu Deus, faz o bem para a saúde, caminhar um pouco, respirar um ar maravilhoso, ainda mais para quem mora perto do mar, o ar sempre puro que Deus nos vai concedendo. Mas então, são 4 pontos. Eram perseverantes nos ensinamentos dos apóstolos, na comunhão, na união fraterna com todas as pessoas, recebendo a Sagrada Eucaristia, e nos diz também, e nas orações. E todos estavam cheios de temor de Deus por causa dos numerosos prodígios e milagres que os apóstolos realizavam. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e colocavam tudo em comum, vendiam suas propriedades e os seus bens e repartiam dinheiro com todos, conforme a necessidade de cada um. Agora vem novamente. Diariamente, vejam só, diariamente todos frequentavam o templo de Jerusalém. Portanto, a oração individual também é muito importante. Há pessoas que não se lembram da manhã, quando despertam com vida e com saúde, de agradecer a Deus, a vida, o bom sono, o bom descanso. Procura ser melhor para com Deus. Isso vai lhe fazer um grande bem.
Então aqui diz, novamente, diariamente todos frequentavam o templo, partiam o pão pelas casas e unidos, vejam, e unidos tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Simplicidade. Como existem pessoas orgulhosas. Oh, meu Deus do céu. Oh, bem, tem o exemplo dos nossos primeiros pais. Não queremos mais obedecer a Deus, porque nós também somos bonitos, porque nós também somos inteligentes, queremos ser igual a Deus. Deus chegou, leiam Gênesis capítulo 3, versículo 19. Diz Deus para eles, antes de expulsá-los do paraíso, onde estavam felizes, e quem os colocou no paraíso? Deus, na sua bondade infinita. Então, agora, Deus disse para ele, você não quer mais me obedecer? Doravante comerás o pão diário com o suor do teu rosto, porque vais voltar ao pó da terra, porque tu és pó, e em pó te has de tornar. Então, vejamos bem a palavra aqui de Deus. Devemos reconhecer, nós, se não fosse o nosso espírito, a nossa alma, com todas as faculdades de inteligência, de força à vontade, de imaginação, de raciocínio, o que é que nós seríamos? Os animais, pode ser o animal mais forte, o elefante, por exemplo, o leão, que nos amedronta, mas não tem inteligência, nós não. Então, aqui, continuando, tomavam a refeição com alegria, simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todos. Por que eram estimados por todos? Porque amavam a Deus e amavam todas as pessoas. É o caminho verdadeiro. Sabermos que todos nós somos filhos do mesmo Pai eterno. Eram estimados por todo o povo, e cada dia o Senhor Deus acrescentava ao seu número mais pessoas que seriam salvas. Então, quantas pessoas que olhem o nosso exemplo, procuremos sempre seguir o exemplo maravilhoso que Cristo Jesus nos dá. E os santos, então, que nós celebramos hoje, São Jorge, Santo Adalberto e o bem-aventurado Egídio de Assis, e também os santos mártires Félix, Fortunato, Aquiles, e ainda os santos Geraldo, Ibair, Marolo de Milão. Hoje também é o Dia Mundial do Livro e Dia do Direito Autoral. E Dia Mundial do Escoteiro. Nossos cumprimentos a todos os escoteiros e escoteiras. E Dia Nacional também do Choro. Chorar faz bem também. Eu tenho dito como psicólogo e parapsicólogo, a pessoa tem vontade de chorar mesmo inteiro. Chore. Agora não fique escandalizando, berrando, como a gente sabe em alguns casos, né? Chore à vontade, tudo isso, mesmo em casa, mesmo depois tendo saudade da vovozinha, ou do sobrinho, ou da mamãe, ou da bisavó. Chore, não tem problema, faz bem, não trancar o choro. Então, é o dia do choro. E, então, que procuremos nós. E também ontem, aliás, terça-feira, não falamos dos santos. Então, Santo Anselmo, São Conrado, Santo Anastácio, Santo Arador, Fortunato, Anastácio de Antioquia, e novamente são os 3 mártires, São Silvio, Vitale e Félix. E então a todos, telespectadoras e telespectadores, nossa saudação e saúde, nossa oração em favor das pessoas enfermas, a bênção da água, e Deus continua sempre nos abençoando. E agora a bênção em favor das pessoas enfermas,
sobre a água e tome depois com fé. A todos, ele mesmo, o Daniel, o diretor aqui da TV, primeiro teve de férias, retornou das férias, bom trabalho, homem maravilhoso. Então, a bênção sobre a água e sobre todos os telespectadores, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voltaremos na próxima terça-feira e também na quinta-feira, sempre às 15 horas. Tome a água com fé.